Vamos lá então, pessoal, para mais uma aulinha, né? Uma aulinha prática, né, para nossa vida. Vamos falar hoje sobre o que eu falei no vídeo passado, né? A questão do pensar positivo, né? Mas muita gente pode até criticar, pensar positivo não adianta. Realmente, só pensar positivo não vai mudar nada na nossa vida. O que a gente tem que ter, e o que eu quis encorajar vocês do último vídeo que eu publiquei, foi que todas as interferências vieram de fora na sua vida. Todas as interferências, tudo que você é, seu caráter, sua personalidade, a pessoa, os sentimentos que você expressa hoje na sua vida, está tudo ligado a interferências exteriores que vieram na sua vida. Não foram só palavras, tá? Eu fiz um vídeo sucinto que falou pouca coisa referente a tudo que aconteceu na sua vida. Não foram só palavras, foram gestos, foram emoções, foram traumas de infância, coisas que contribuíram para que você chegasse ao seu estado atual, e a personalidade se formou a partir de tudo que você aprendeu da parte dos pais, da parte de quem te criou, da parte dos colegas da escola. Então isso tudo foi moldando a pessoa que você se transformou, a pessoa que você é, as suas crenças, as crenças de limitações que você tem hoje, que você pode, que você não pode. Isso é para mim, isso não é para mim, isso é para os outros. Eu não tenho capacidade de comprar isso. Meu dinheiro não chega a tal ponto. Todas essas limitações foram criadas a partir de influências externas na sua vida. Então, você recebeu muitas influências externas, e a pessoa que você conseguiu se transformar, a pessoa que você é hoje, acreditou em tudo que foi exposto na frente dos seus olhos. Essas influências foram o que fizeram você acreditar que é assim, que é desse jeito, que não pode mudar. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a transformação de todas as pessoas, quando elas querem realmente a transformação, ela tem que começar de dentro para fora. Muitas vezes a gente fica esperando que algo aconteça na nossa vida para a gente tomar a ação necessária para a gente chegar no nosso objetivo. Na verdade, às vezes a gente fica pensando assim: primeiro eu preciso ganhar dinheiro para depois dizer que eu tenho sucesso, para depois dizer que eu consegui, para depois conseguir fazer alguma coisa. Primeiro eu preciso de um capital para que eu consiga comprar mercadoria, para que depois eu... Na verdade, tudo inicia através de um propósito. A gente tem que ter em mente que a gente precisa saber aonde está, saber a nossa situação na qual a gente se encontra e saber aonde a gente quer chegar. Um barco à deriva pode chegar em qualquer lugar, né? E na verdade é bem assim que acontece. Se você tem uma rota pré-destinada, se você tem um caminho a seguir, você é 99,9% que você vai chegar naquele local, aonde você está e aonde você quer chegar. Se você tem uma rota, um destino, você vai chegar naquele local. Mas se você não tem rota e você se lança ao mar, você vai ficar à deriva, vai ficar dependendo dos fluxos de ar e vai parar um lugar que você não espera. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente tem que ter um caminho pré-definido. Todo mundo precisa ter um propósito. O que você quer da sua vida? Eu quero ser bem-sucedido. E o que é ser bem-sucedido? Eu quero ter sucesso. Mas e o que é ter sucesso? Uma pessoa que se empenha para qualquer tipo de trabalho, ou uma enfermeira, ou um advogado, ou uma pessoa que precisa passar na faculdade, se ela conseguir chegar a determinado ponto, ela vai ter sucesso. Então, a definição de sucesso pode ser para uma pessoa uma coisa e para outra pessoa outra coisa. Pode ser para ser uma dona de casa, pode ser para ser uma ótima mãe, pode ser para ser um ótimo filho, um ótimo pai. Então, isso não define muito o que é ter sucesso. O sucesso é... eu quero ter mais dinheiro. Se eu pegar aqui... deixa eu ver, não tem aqui. Mas se eu te der 10 centavos, você vai ter mais dinheiro, não é verdade? Que quantia, que valor a gente precisa ter estipulado, a gente precisa criar imagens na nossa mente para que a gente consiga, a partir daquele momento ao qual a gente se encontra,
para chegar em algum resultado. E o que que a gente precisa fazer a respeito disso? Primeiro, a gente precisa definir um propósito, a gente precisa ter propósito. O que que você quer realmente? O que que você quer ajudar? O que que você quer? Você quer ganhar mais dinheiro? Pode ser ganhar mais dinheiro, mas quanto? Você quer ser uma ótima esposa? Você quer ser um ótimo esposo? O que que você gostaria de transformar? Essa transformação ela tem que partir de dentro para fora. E quando eu falei a respeito do pensar positivo, ele funciona, ele ajuda, mas só o pensamento positivo em si não resolve muita coisa. O pensar positivo sozinho, ele não tem muita força, mas a esperança junto com a tomada de ação e o pensamento positivo, isso sim faz diferença. O que que seria pensar positivo? É saber escolher os tipos de pensamento que passam pela sua cabeça, escolher a melhor opção dentre alguma coisa que lhe aconteça. Vamos supor, vou dar uma suposição: bateu o carro, me roubaram o carro, ou fui assaltado. Então, saber enxergar as coisas boas nisso, saber não reclamar das situações que sobrevêm, que acontecem na sua vida. Bom, bati o carro, mas eu não morri, eu tô inteiro, eu tô bem, não perdi nada. Bom, minha família tá aqui, que bom. E ter motivos para agradecer, saber escolher mesmo nas divergências da vida, mesmo em coisas ruins que lhe acontecem, saber escolher pensamentos bons. Existem muitas pessoas que preferem e escolhem pensar só em coisas ruins. Tipo, aconteceu uma coisa dessa com essa pessoa, ela vai buscar pensar: me aconteceu isso, como eu sou azarado, isso acontece só comigo, isso. Ela começa a trazer um monte de pensamentos ruins e isso acaba trazendo pensamento de vitimização, pensamento de crença, de limitação. Então, você saber escolher e ser grato por tudo que lhe acontece. Claro que ninguém gosta que isso aconteça, mas independente da situação que você se encontre, você saber agradecer a qualquer momento, saber ver as coisas boas. Se eu te pedir para 10 minutos você em 10 minutos você achar 100 coisas para agradecer. Aí você fica pensando: o que que eu posso agradecer? Pelo ar que eu respiro, bom, porque eu tenho um trabalho, eu tenho emprego, bom, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama. Vai passar 10 minutos, você vai achar um pouco de dificuldade de encontrar coisas para agradecer. Mas se eu fizer esse exercício todo dia, em 10 minutos você vai achar 1000 coisas para agradecer. Então, é isso que eu digo: o pensamento positivo em si, sozinho, ele não tem muita força, mas saber relacionar os tipos de pensamento nos quais você pensa e conseguir transformar de dentro para fora todo esse lixo que foi acumulado dentro de você conseguir se transformar de dentro para fora e saber que tudo que você acreditou naquele exato momento foram influências externas trazidas para a sua vida. Foram pessoas que falaram para você coisas a respeito de você e você acabou acreditando e acha que aquilo é uma verdade. Mas o que eu quero dizer é que você tem sim a capacidade de melhorar, a capacidade de evoluir, a capacidade de crescer, a capacidade de empreender, a capacidade de ser melhor, a capacidade de ser mais amoroso, a capacidade de ser mais inteligente, a capacidade de buscar conhecimento, a capacidade de buscar sabedoria. Então, você tem todas essas qualidades dentro de você. Só que talvez você não trouxe à luz esse conhecimento de saber que você tem capacidade de ser quem você quiser ser. Essa transformação, ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Na verdade, quando a gente cresceu e a gente evoluiu, a gente acha que tudo que acontece na nossa vida é através do destino, através de influências externas que fazem com que a sua vida evolua. Aquele fulano teve sorte, aquilo que a pessoa que não teve esforço nenhum para obter algo, e isso vem para ela. Isso acontece, realmente acontece com muitas pessoas, mas a gente não pode ficar dependendo da sorte. A gente tem que tentar melhorar, a gente tem que tentar crescer, a gente tem que tentar evoluir, cada vez mais tentar buscar conhecimento, crescimento, e você não precisa dessas influências externas, você tem que buscar o seu propósito, o que está guardado dentro de você,
para você conseguir fazer evoluir tudo isso que tem dentro de você. Eu quero que você faça uma reflexão e pense no que realmente você quer da sua vida, porque o que acontece com a maioria das pessoas, elas estão sobrevivendo, não estão vivendo a vida como deveriam viver. Vamos falar também sobre as leis universais, né? Todo mundo sabe que é lei, né? Existem outras leis, as leis do universo, leis espirituais. Existe a lei da gravidade. E fazendo uma analogia a respeito dos nossos pensamentos, todos os pensamentos e as ações que a gente tem, tudo que a gente planta, se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente plantar o mal, a gente vai colher o mal. E isso que eu quero dizer é você saber escolher seus pensamentos e saber que tipos de pensamentos vão permear daqui para frente a sua mentalidade, como você vai pensar daqui para frente sobre a pessoa que você é. O que aconteceu foi que você recebeu interferências das pessoas que lhe criaram, das pessoas que disseram para você que a realidade do mundo era aquela e que não podia mudar e que seria daquele jeito, de mentiras que falaram para você que você não podia, que você não era capaz, que isso não é para você, e isso você acabou acatando como uma verdade, acabou internalizando dentro de você e hoje tem raízes. Essas sementes que eu digo que você deve plantar nessa terra fértil para que ela cresça, e é uma lei espiritual. Você planta essa semente e ela vai crescer e vai dar fruto e vai enraizar também. E como diz na palavra, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas por que está escrito assim? De Deus não se zomba. Já pensou por que está escrito assim? De Deus não se zomba, de Deus não se dá risada, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa palavra dizia que era a lei do semear e plantar, que se você plantasse determinado tipo de árvore, nasceria aquela árvore. Não tem como você plantar uma árvore de laranja e nascer uma árvore sei lá, de maçã ou outra coisa. Então existe uma lei que gera a energia naquela semente que faz com que aquela árvore brote e, no caso, dê a semente que foi plantada naquele lugar. Isso se chama uma lei. É uma lei que não pode ser mudada. E falando referente a esta lei, o que queria dizer de Deus não se zomba? Porque não é só semente da árvore. Fazendo uma analogia, as sementes que você planta no seu caminho, a semente que você planta no seu pensamento, a semente que você planta na sua vida, tudo que você semear, isso também ceifará. Mas o que quer dizer da palavra, de Deus não se zomba? O que quer dizer isso? É a mesma coisa eu dizer assim, eu faço tudo errado e tudo dá certo para mim. Eu como muito doce, farinha e não engordo. Então não adianta você pensar que vai conseguir enganar Deus fazendo coisas erradas e sendo feliz e nada acontecendo de errado para você. Um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que comer do fruto. E como é que você vai negar isso? Porque existe uma lei que ela é imutável e não tem como zombar de Deus e dizer, eu faço tudo errado e para mim dá certo. Então, o que eu quero dizer para você é transformar a sua mentalidade, transformar o seu pensamento da pessoa que você é a respeito de você, é fazer um novo plantio. Por enquanto, só plantaram sem que você soubesse que isso estava criando a sua personalidade. Agora você vai começar a plantar coisas boas a seu respeito. Começar a plantar que você pode, que você é capaz, criar novos hábitos, criar novas maneiras de conduzir a sua vida. Porque não adianta eu dizer para você, você vai fazer esse curso e vai conseguir evoluir, vai conseguir crescer, você vai conseguir.
ter um crescimento, você vai conseguir chegar lá, mas você não está preparada para aquele momento e vai voltar de novo. O que acontece? Existe uma maneira de pensar diferente a respeito de você. Vamos supor, você quer entrar, quer ficar mais magrinha, né? Tipo, tô gordinho aqui, quero dar uma emagrecida. Aí você pensa, bom, vou fazer um regime de 1 mês. Ah, e 2 meses, vamos supor que, né? 2 meses é um prazo razoável, né, para perder bons quilinhos, fazer um exercício. Aí eu acabei de fazer o exercício, fui lá, fui para academia e me esforcei, consegui emagrecer 7, 8 quilos e tô feliz, agora tô legal. E aí eu volto a comer todas as porcarias de novo que eu comia. É salgadinho, é refrigerante, é isso e aquilo. Eu vou ficar, de repente, até mais gordo do que eu já era. Então não adianta eu dizer para você, eu tenho a solução aqui para você e você vai conseguir, você vai vencer, mas se você não mudar o seu mindset, se você não conseguir mudar a mentalidade a respeito daquilo que você quer, daquilo que você planeja para sua vida, aonde você quer chegar, o que que você quer influenciar, no que você quer influenciar as pessoas. Então não adianta você fazer esse regime e esse planejamento de 2 meses. Isso tem que ser para a vida toda. Você tem que se reeducar na forma de se alimentar. E o que eu quero que você entenda que talvez a maneira que você pensa assim, eu não consigo, porque eu não posso, você tem que reeducar a sua maneira de pensar sobre si mesmo, a maneira que você pensa sobre quem você é, a pessoa que você é. Então tá, e Fábio, por que que tu fala assim que eu vou conseguir mudar minhas crenças, as minhas limitações? Como é que eu vou conseguir chegar a esse resultado? Como é que eu vou acreditar nessas palavras que tu fala? Assim, ó, desde o princípio, entrando para uma parte um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais técnica, desde o princípio da formação do nosso cérebro, existiu um ganho de complexidade. E o que que ele fez? Ele começou a criar ganhos de complexidade, ele foi crescendo, 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 e se nossa cabeça tivesse que crescer e acompanhar essa evolução, nós teríamos que ter uma cabeça gigante. E o que que aconteceu com o nosso cérebro? Ele foi ganhando complexidade, foi crescendo, crescendo, crescendo e se transformou assim. Ele ficou como se fosse dividido em dois hemisférios, mas na verdade é tudo interligado. É como se a gente tivesse que guardar uma fronha dentro de uma gaveta e agora a gente precisa guardar um lençol. O lençol a gente dobra em mais vezes e guarda também na mesma gaveta, né? O que que aconteceu? O que que eu quero te explicar com tudo isso? Eu quero te explicar que desde o princípio a gente teve um ganho de evolução na parte neuronal. O que que aconteceu nesse tempo? O homem ele foi ganhando complexidade na parte de pensamento, na parte de crescimento. E o que que aconteceu? Todos esses ganhos formaram conexões neurais. Até existe uma figura, se você for procurar na internet, que se chama homúnculo, né? Que é uma figura de um ser que existe com umas mãos grandes, assim, a boca grande, a língua grande. Então, essa parte, o que que ele explica, como é que o nosso cérebro pensa. A gente, quando nasce, a gente, quando está no princípio da vida, o que que acontece? Por que que a criança, ela tende a pegar qualquer produto e pôr na boca? Ela precisa sentir e geralmente nas nossas mãos tem estímulos sensoriais maiores que conseguem ter essa conexão direto com o cérebro. Então, tudo que a gente recebeu na nossa infância, eu estou falando agora de ganhos de complexidade neural. O que que acontece?
A gente teve ganhos conforme o nosso crescimento, a gente foi recebendo estímulos para que a gente ganhasse muita complexidade no nosso cérebro, e isso gerou a pessoa que você é hoje. Talvez aquele ser lá do passado não tinha tanta inteligência, grau de complexidade do que a gente tem hoje. Então, o cérebro ele foi sempre evoluindo, expandindo e foi crescendo em conexões neurais. Isso significa que a gente foi crescendo e foi tendo cada vez mais aprendizados, o que fez com que transformasse a nossa estrutura cerebral e tivessem novas conexões neurais. E para transmitir toda essa parte de conexão, o cérebro ele teve que crescer, ele teve que se expandir, e como ele não podia crescer ele tinha que crescer dentro de uma caixa craniana que condizia a parte do nosso corpo, ele se tornou um cérebro giroencéfalo, né? Com seus sulcos e com ganho de complexidade, com conexões neurais. Então, o que eu quero dizer? Que a gente teve esse ganho de complexidade, a gente conseguiu evoluir na caminhada desde a pré-história até onde a gente se encontra nesse momento. E o que a gente ganhou com tudo isso? O cérebro ele se tornou muito complexo, e através dessa complexidade a gente conseguiu aumentar a nossa inteligência, aumentar nossa cognição. Então, o que eu quero dizer? Que a gente recebeu estímulos do passado, desde a nossa pré-história, para que a gente conseguisse chegar aqui com a mentalidade que a gente tem hoje. Então, provando cientificamente que já nessa parte estrutural do nosso cérebro já teve um ganho e uma evolução muito grande, já dá para dizer que você, quando você nasceu, você também teve esse ganho de complexidade, teve estruturas que foram formadas e que formaram as conexões neurais através da neuroplasticidade que existe na infância, e ela é bastante acelerada, o que fez com que você transformasse-se na pessoa que você é, porque essas conexões elas foram, no caso, formando a sua personalidade, e mas nada disso significa que você tem que ficar da mesma forma. A neuroplasticidade ela vai diminuindo conforme o crescimento da pessoa. Quanto mais ela cresce, mais ela forma esse tipo de conexão neural. Mas o que significa com isso, Fábio? O que tu quer falar com isso? Que o cérebro em si, na parte científica, ele teve muito ganho estrutural, neuronal, ganho de complexidade, ganho de inteligência. Antigamente, os homens não tinham a facilidade que hoje nós temos de fazer serviços que são minúsculos, como passar o, o fio de uma linha por um buraco de uma agulha. Eles não conseguiam, porque a estrutura cerebral deles não permitiam que eles tivessem essa conexão, essa sensibilidade, esse tato. Então, provando cientificamente que a gente foi transformado através de estruturas que fazem com que a gente tivesse esse ganho, o que eu quero dizer? E o que tem isso a ver com tudo o que a gente quer explicar através do curso? Analisando na parte científica, nós tivemos um ganho, sim, a gente cresceu nesse ganho, e hoje, claro que hoje a nossa geração, não digo mais evoluída, mas a nossa geração, as outras gerações que estão por vir, vão ter ganhos maiores ainda, porque o cérebro ele sempre está crescendo, ele sempre está evoluindo. Então, o que eu quero falar a respeito de tudo que eu comentei é que toda essa estrutura de memória que foi criada na sua infância até a idade que você chegou até agora, que formou a sua personalidade, veio de estímulos externos na sua vida e que transformou você na pessoa que você é. Mas e agora?
eu me transformei nessa pessoa, eu acreditei em coisas que me falaram, em coisas que me disseram, e eu formei uma memória, porque o que que acontece quando eu digo para você, você é capaz de tal coisa, você busca na sua estrutura de formação toda a informação referente àquilo que eu estou falando para você. E daí você não encontra referência a respeito daquilo. Mas se você começar a se auto falar coisas boas a seu respeito, pensar coisas boas a seu respeito, você criará outras conexões que farão com que você mude essas sinapses neurais e chegue a um conhecimento, a um consentimento da pessoa que você é e que você pode se transformar. Isso se chama neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões e de criar novos caminhos, novas ideias, novos pensamentos a respeito da pessoa que você é e que você pode se transformar. Então, por isso que é tão importante essa parte de buscar inteligência emocional. E o mais importante disso é saber que pode ser desenvolvido todo esse pensamento a respeito da pessoa que você é. Você pode desbloquear várias atitudes as quais você vinha pensando que não tinha mais jeito, que era para ser assim mesmo, eu sou assim, acabou. Eu quero dizer para você que você pode, você tem condições, você consegue. Então eu vou deixar mais essa parte agora dessa aula aqui. Vamos finalizar. Vamos deixar agora um pouco mais a Ana, né, falar da parte que de técnicas ali, de como você vai fazer para conseguir vender, as oportunidades também que vão aparecer referente a tudo que a gente quer fazer para ver o crescimento das pessoas que estão acompanhando e acreditando nesse trabalho. Tá? Eu quero agradecer por essa participação, por ter dado o meu pronunciamento aqui e fazer um pouquinho, de repente, da diferença aqui na parte, né, emocional, fazer você entender que você pode, que você tem condições, trazer meios, trazer técnicas e falar a respeito de que muitas vezes a gente só ouvir, não, você pode, você consegue, não, é trazer o convencimento de que tudo que foi feito, foi criado, tudo que existe até aqui pode ser mudado, pode ser transformado, tá? Eu quero agradecer por essa parte aqui e desejar a todas que acreditam nesse trabalho, desejar a todas um ótimo desempenho e vamos lá, vamos partir para cima, vamos criar um exército forte aí que vai ajudar outras pessoas também a crescer, a evoluir. Um abração para todos, para todas aí e agradeço por essa parte e por vocês estarem aqui com a gente, tá? Abração.